formigueiro incomodativo, o estômago apertado, o pensamento irrequieto, a vontade de fugir e esconder-se no seu escritório, o adiar contínuo até ao último minuto do envio daquela proposta, da confirmação da disponibilidade, da marcação daquela reunião, do envio daquele e-mail, o telefone que arde ao toque, o som das notificações que faz estremecer. Ao fim de alguns dias a achar que uma nova estirpe do vírus da gripe a tinha atacado e a ia deixar de cama até ao fim da vida, a Anitta percebeu de que patologia sofria. E o nome científico desta assustava. Síndrome de zona de desconforto. Se há algo em que esta carreira e opção profissional é pródiga, é em esticar os limites e fronteiras do conforto quase diariamente. E isso é, muitas vezes, avassalador e desgastante. Mas, por outro lado, incrivelmente recompensador. Bem-vindos a mais um episódio da Anitta no Trabalho, onde em cada emissão fazemos das tripas coração. Olá, eu sou a Ellie. Não. Olá, eu sou a Billy. Olá, eu sou a Ellie. Olha, gostei imenso dessa rima. Soaste tão tripeira. Quando? Fazer das tripas coração. Em cada emissão fazemos as tripas coração. Sim, está bem. Se tu dizes que sim, tudo bem. Isto promete. Isto promete. Este episódio promete. Por várias razões. Sentes-te confortável? Dizes agora, neste momento, sentada nesta cadeira? Sim. Sim, mas também me sinto um bocadinho desconfortável a falar da zona do desconforto. Entendo-te. E tu? Estou numa cadeira das mais confortáveis que já experimentei. Recomendo vivamente. E claramente nem isso resulta. Porque estou aqui a balançar e a mexer e a esticar e a encolher e pronto. E estás aflita com o quê? Conta-nos lá. A vida em geral. Eu acho que tive um momento daqueles, não é, que demora imenso tempo comigo, normalmente. E tipo, desde o primeiro dia, que foi há 2 anos atrás, já era evidente. E eu demorei 2 anos a fazer o clique. Então, 2 anos depois de me ter metido nesta vida de empreendedora a tempo inteiro, percebi que isto é um ataque contínuo, diário, à minha zona de conforto. Porque eu acho que me enganei, tentei dar uma volta a mim própria, porque a maior parte do trabalho que eu faço é um trabalho onde me sinto perfeitamente à vontade. Quando estou a pensar marcas, quando estou a pensar estratégia, quando estou a pensar inovação, perfeitamente à vontade, muito pouco desconforto. Pode haver algumas dúvidas ou demorar um bocadinho mais tempo ou menos até sentir que cheguei ao sítio onde queria chegar, mas muito conforto. Mas toda a envolvente, por um lado, a parte de ter um lado mais comercial, mais de exposição, mais de me vender a mim e ao meu trabalho, o colocar diariamente um preço no meu trabalho, não é? E ter de convencer o outro lado que vale a pena pagar esse preço. O aceitar propostas ou sentir que tenho necessidade de aceitar propostas para fazer coisas que me vão dar alguma visibilidade, exposição, tudo isso é um desconforto às vezes insuportável. E então o momento foi... Eu dei-me 3 anos para ver se... Eu acho que na altura tinha dito 2 e entretanto passou para 3. Mas neste momento são 3 anos que eu dei a mim própria para ver se conseguia ter sucesso nesta via empreendedora. E decidi que deveria encarar as coisas de forma diferente, ou seja, saber que e assumir que realmente é o momento da minha vida a nível profissional onde tudo o que eu vou fazer, ou quase tudo o que eu estiver a fazer, é esticar essa zona de conforto, ok? É entrar em zonas de desconforto continuamente e para me provar a mim própria que consigo. E sem sentir pressão ou limitações. E colocar o preço que eu acho que tem de ser nas minhas propostas e não estar com medo de se vão aceitar ou não vão aceitar. E ir falar numa conferência e ir organizar um evento para 200 pessoas. Tenho mesmo de fazer isso, ou antes, quero fazer isso, quero provar-me
que consigo fazer, e depois chegar ao fim e dizer, consegui, ótimo, vou continuar, ou consegui, mas não é isto que eu quero. Achei muito interessante aquilo que tu dizes de o querer perceber que conseguimos, portanto, conseguimos abraçar o desafio e superá-lo, e o medo que ao mesmo tempo sentimos. É assim aquele dilema de absoluto desconforto, porque por um lado queres abraçar o desafio, queres saber que consegues, queres saber que te propuseste a uma meta que era um pouco mais longe do que aquilo que tinhas feito até ao momento, e queres saber que chegas lá. Mas o caminho tem ali, não é por sofrimento, porque também há alegrias, eu acho, mas é aquela sensação constante de nos questionarmos, será que conseguimos, será que conseguimos, será que conseguimos? E isso acho que captou muito bem a essência da zona do desconforto. Eu noto muito isso, e aliás, eu acho que também já falámos aqui, que na minha atividade há coisas que são da atividade rotineira que são absolutamente desconfortáveis. E para mim, essas são a parte do networking, claro, mas antes disso é a parte de mandar propostas a pessoas novas, contactar pessoas novas, entrar em contacto com pessoas novas com o objetivo de conseguir trabalho. Ou seja, eu não tenho o menor problema se for para pedir algo em prol de terceiros, mas em prol de mim, da minha agência, que é uma agência, enfim, de uma pessoa e trabalho com outra pessoa de vez em quando, coloca-se uma nova barreira. E eu já pensei muito no assunto, que é difícil e não sou só eu que sinto isto. E então o exercício que eu faço nessas coisas é pensar que não vou ser eu a beneficiar, porque na verdade, quando uma pessoa presta um serviço, é suposto ambas as partes beneficiarem, não é só uma beneficiar. E mudar esse chip é bastante complicado. E fazer a ação que temos que fazer, apesar do desconforto, é difícil, uma pessoa tem que respirar fundo e a balançar-se e ir. No outro dia estava a pensar o que é que eu fazia para superar esses momentos. E pensei, e até parece um bocadinho contraditório, mas o que eu faço é planificar. Já aconteceu eu ir falar na Pecha Kucha no Panamá e também na Pecha Kucha cá em Lisboa. E então o que eu faço, primeiro, é preparar a apresentação e sabê-la de trás para a frente e saber aquelas 2 ou 3 primeiras frases mais ou menos de cor. Depois é planificar tudo, desde a roupa que vou vestir nesse dia, a que horas é que eu vou sair de casa, a que horas é que eu vou estar lá, que é para retirar do dia as decisões que não são necessárias nesse momento. Portanto, tudo o que é possível decidir antes, eu tento decidir antes. E depois no dia, não é que não exista margem para a improvisação, porque há sempre, mas eu já tenho um plano. Já tenho um plano de como é que vou fazer. E custa-me horrores. Horrores. Mas faço. E depois fico contente por ter feito. Sim. Mas eu acho que consigo distinguir 2 tipos de desconforto. Pelo menos daqueles que eu sinto. Por um lado, o colocar um preço no meu trabalho. Que era uma coisa que, quando tens o trabalho por conta de outrem, tu negociaste isto à partida e, portanto, sabes que o teu trabalho é remunerado de uma forma e não estás todos os dias a questionar isso, não é? Se estás, não estás muito bem no teu trabalho, mas essa é outra questão. E aqui o desconforto de eu achar que o meu trabalho vale X, porque quando comecei estabeleci mais ou menos um FII diário e fiz esse cálculo com base no que eu ganhava na minha outra vida, mais tudo que isso deve compensar. E depois de cada proposta que faço, é aquele medo de, mas será que vou ser percebida como demasiado cara? Mas será que vou ser rejeitada por causa do preço? Porque toda a concorrência que eu tenho faz isto de forma muito mais barata, sabes? Então há aquele desconforto constante de mando, não mando, põe este preço, não põe este preço. E então, a semana passada estava com isso de, não posso, porque dizer, apesar de eu ter concorrência e de eu ter concorrência mais barata, essa concorrência não faz o que eu faço, ok? Eu tenho os meus estándares de qualidade, pode parecer pouco modesto, mas sei avaliar a qualidade do meu trabalho e sei quanto é que isso vale, ok? E quanto é que
estaria disposta a pagar por isso. Tentar fazer esse shift de eu não posso estar constantemente a deitar abaixo ou a fazer um desconto porque estou a iniciar e porque é fase inicial e porque tenho de ganhar tração. Não posso. Tenho de assegurar que me sinto remunerada de uma forma justa, não é? E há algum tempo falamos sobre isso quando falamos do episódio sobre carreira. E esse é um ponto. O outro ponto de desconforto é quando me proponho fazer alguma coisa que não fiz antes ou que não tenho tanta experiência ou que tenho uma dimensão muito superior a coisas que fiz antes. E aí é o medo de falhar. É o medo de falhar perante o que me comprometo a fazer para terceiros. E isso às vezes é o bloqueio maior que sinto. Não vou deixar de fazer porque racionalmente eu sei que consigo, ou sei, não é? Mas há aquela insegurança sempre, que é eu sair da tua zona de conforto, que é tipo dar um passo maior do que o anterior. Sim, eu acho que são dois desconfortos, ou se calhar são o mesmo desconforto, porque se fores ver o colocar o preço no trabalho e lutar por receber um preço justo, é também uma vertente de propor-te a fazer algo maior do que aquilo que já fizeste. Portanto, estás a lutar por ampliar a tua zona de influência, estás a ampliar a tua zona de reconhecimento também. Eu acho que são as duas coisas estão muito ligadas e o desconforto é o mesmo. Mas eu identifico-me perfeitamente com aquilo que tu estás a dizer, o colocar o preço no trabalho deve ser dos assuntos mais presentes nas minhas conversas com vários colegas meus. No outro dia estava a refletir aqui com a minha experiência e de facto este último ano tem sido um ano de muitas novidades em termos de zona de desconforto. Mas o que eu sinto é que de alguma forma já me instalei e já estou a precisar de ser desafiada outra vez, ampliando a minha zona de conforto, ou seja, estou a precisar de sair da zona de conforto um bocadinho. Para tudo. A todos os ouvintes que ainda estão desse lado, lançamos o repto. Vamos tirar a Billy da zona de conforto. Aceitamos sugestões. Por acaso eu até tinha uma sugestão, mas se calhar depois vais querer tirar da gravação. Então. Eu acho que nós devíamos começar a pensar seriamente em organizar as conferências da Anitta. Sabes que eu estou a fazer um processo de coaching com uma coach e tivemos a falar precisamente de às vezes eu estar a sentir que já estou um bocado confortável e que preciso de sair da zona de conforto. E eu acho que está na altura. Estive a pensar em várias coisas e uma coisa que eu imaginei aqui no âmbito da Anitta e que seria uma total e completa saída da zona de conforto seria começarmos a organizar, e também gostava de saber o que é que os nossos ouvintes acham sobre esse assunto, começar a organizar as conferências da Anitta sobre empreendedorismo no feminino, sobre estas temáticas que nós aqui abordamos. E era giro organizarmos e fazermos uma chamada à participação das pessoas que nos ouvem e começo a pensar, bem, mas eu não percebo nada nem da organização de eventos e não percebo nada de produção de eventos, portanto é o projeto ideal. Não, mas olha, sabes que podiam ser conferências virtuais. Olha, não é? Facto. Sim, porque nós também queremos que a Constança possa participar, não é? Exatamente. Eu acho que poderia ser aqui alguma coisa interessante, porque depois fazíamos de conta que a câmara não estava a funcionar e, portanto, estávamos super confortáveis sem as pessoas nos verem. Podíamos continuar a falar, desta forma assim semi-anónima. E pronto, ok. Mas se calhar não era uma forma interessante de darmos um passo. A menos que, se quiseres, eu fico no background e tu dás esse salto, dás esse passo fora da tua zona de conforto, que te parece? Ai, mas tu estás tão engraçada hoje. Eu fico nos hoje. bastidores. Estás cheia de gracinha. Não, mas achei interessante essa ideia das conferências virtuais. O que é que vocês acham, queridos ouvintes? Contem-nos lá. Olha, boa. Eu acho que vamos fazer aí um inquérito e lançar o desafio à comunidade da Anitta. Parece-me bem.
E tu, de que formas é que achas que poderias sair da tua zona de conforto assim num futuro próximo? Estás a perguntar-me a mim ainda mais? Ainda mais. Sim, casos concretos. Vou sair da minha zona de conforto nas próximas semanas. Vou voltar a falar para uma audiência grande. Já não acontece há uns anos. Para uma audiência que eu não conheço. E isso faz toda a diferença, porque eu fui-me habituando ao longo dos anos e com a experiência profissional. Fui vencendo essa minha insegurança de falar em público, essa resistência a falar em público, e fui desenvolvendo as minhas técnicas para isso. Quando estou num grupo que conheço ou num grupo com quem trabalho, já estou à vontade. Quando é uma audiência desconhecida, bate um medo de não conseguir cativar a audiência, que é, assim como dizer, avassalador. Deixa-me extremamente nervosa. O feedback que eu tenho é que esse nervosismo não transparece, portanto, eu espero que consiga manter essa aparência zen, mas a verdade é que mexe imenso comigo e, portanto, vou fazer isso nas próximas semanas e, portanto, é um sair da minha zona de desconforto. No caso da zona de conforto. E entrar na de desconforto. Essa também. Tu estavas a falar do medo de não conseguir cativar a audiência e para mim, eu percebo perfeitamente, é mais ou menos o mesmo medo de colocar o preço no trabalho, é mais ou menos o medo que eu sinto, por exemplo, quando pensei, tive aquela ideia de, que enfim, não é uma ideia absolutamente original, mas quando pensei na história das conferências da Anitta, o meu primeiro medo foi, oh meu Deus, mas será que alguém vai pagar bilhete para assistir às conferências da Anitta? É um bocadinho o medo de não cativar a audiência. Será Sim. que alguém vai querer assistir? Será que o medo da rejeição, achas que é um medo de rejeição ou é um medo de falhar? Acho que as duas coisas estão bastante próximas uma da outra, não é? Porque o falhar também é uma rejeição. As circunstâncias rejeitam-te a ti. Ai, que horror. Não quero ser rejeitada pelas circunstâncias. Já chega a todas as outras. Mas sim, medo da rejeição, que é uma coisa... Olha, eu acho que é tão universal que até já ouvi um vídeo, não me lembro sequer do link, mas a Mayim Bialik, que é aquela atriz que faz de Anna Fairfowler, não é? Anna Fairfowler, no Big Bang Theory. Ela fez Não é Ana. Não é Amy. Ana? Amy Fairfowler, exato. Amy Fairfowler. Ela fala sobre uma cena muito difícil que teve que gravar a dada altura, em que, também não vi essa temporada, mas acho que o Sheldon termina o namoro com ela. E ela falou em termos muito pessoais e dizia que a rejeição era das coisas que a mais fazia sofrer e que aquela cena tinha sido muito difícil de gravar. E eu sou uma pessoa de dar-lhe beijinhos e abracinhos, porque o medo da rejeição é uma coisa super presente. Acontece muitas vezes parar-me a tempo, e às vezes não consigo parar-me a tempo, de evitar dar determinado passo porque já sei que do outro lado vem rejeição. E é como que, sei lá, sinto que, ok, já me disse que não uma vez, já me disse que não duas vezes. Será que é continuar a tentar e ouvir que não? Isto em termos pessoais e em termos profissionais. E é duro. Sabes que eu estava a pensar que eu não tenho a certeza qual vai ser o resultado final desta minha experiência socioprofissional, mas estava a pensar, há pontos de sofrimento e pontos de tensão no trabalho por conta de outra, não é? Quer dizer, há muitos... Não é um mar de rosas, também não é, assim, insuportável. Mas eu estava a pensar que depois de experimentar isto, não é? Dependente a 100% do meu trabalho de empreendedora, que se um dia eu regressar ao mundo corporativo e eu trabalho por conta de outrem, eu digo, fogo, isto é para meninos. Completamente. Eu trabalho por conta de outrem, não é? Não é para trabalho meninos. Mas é para meninos, porque só aquela segurança, só aquela questão de tens trabalho garantido.
tens trabalho e tens remuneração. São duas variáveis aí que estão logo à partida asseguradas. E depois, sério, às vezes faz-te pensar que tudo bem, não tens... Depois há uma série de inconvenientes ou uma série de benefícios que deixas de ter. Mas são duas variáveis de peso e que facilitam e muito depois o teu dia-a-dia. São variáveis de muito peso mesmo, porque mais do que a questão da segurança financeira, é a questão de tu chegas ao teu local de trabalho e mais ou menos já sabes o que é que vais fazer. Enquanto que na vida da empreendedora não necessariamente. Quer dizer, estás às vezes... Estás a rezar para ter projetos. Estás a rezar para ter projetos, exatamente. Se calhar no mundo corporativo tens menos trabalho e ficas, ai que bom, finalmente um tempinho para ter menos stress. Na vida da empreendedora, o ter menos trabalho é um pouco assustador. E depois também nos pode fazer cair naquele extremo de workaholic e de não conseguir incorporar o ócio e as pausas na vida. Mas enfim, é um tema de um próximo episódio. Exatamente, é um tema que nós queremos abordar num próximo episódio. Como é que conseguimos dar a volta? Como é que nós conseguimos sair da zona de conforto? Eu acho que antes de entrar em possíveis soluções ou dicas para isso, há vantagens, não é? Quer dizer, eu acredito nos benefícios de sair da zona de conforto, que é uma coisa que nós, não é, estávamos aqui a posicionar isto como algo assustador, mas a verdade é que ou sentimos necessidade disso, porque nos sentimos a acomodar, ou porque sentimos que não estamos a aprender, ou a aprender e a desenvolver tudo o que poderíamos desenvolver. Há vantagens a essa recomendação das pessoas saírem da sua zona de conforto. E é verdade que a via empreendedora acaba por ser uma receita, não é? Uma prescrição para isso. Porque é isso, porque pelo menos para nós, com o nosso lado introvertido, mas eu acredito que haja esse constante sair da zona de conforto e de insegurança e incerteza que caracterizam muito a vida empreendedora. Depois, passando para algumas dicas, eu acho que o ponto que tu referiste de preparação e de planificação volta a assumir aqui uma importância elevada, porque é uma forma de ires assimilando, de veres os cenários, tentares perceber o que é que onde é que haverá riscos, onde é que os riscos estão e como é que os podemos minimizar e como é que nos podemos preparar para o risco, e vai aumentando a sensação de segurança, de confiança. Além de planear e planificar e preparar, o que é que nós podemos fazer? Eu levo o planear um bocadinho mais além, que é, e aqui me confesso, para além de ensaiar ao espelho, e peço desculpa desde já porque é um bocado genérico, mas funciona. Sim, e ter o icebreaker bem estudado. Sim. Eu também faço visualizações. Eu sei, isto é tudo muito... Quase esotérico. Quase esotérico, mas comigo funciona muito bem. Eu imagino muito, por exemplo, que perguntas é que me podem fazer, ou que comentários é que é mais costume fazerem, e preparo respostas para essas coisas. Aliás, é uma técnica que eu já ouvi em diversos temas e para diversas circunstâncias. Desde, sei lá, a vida pessoal, aquela conversa, sabes, quando começas a namorar e perguntam quando é que te casas, e quando começas a planear o casamento e te perguntam quando é que tens filhos, e depois quando tens o primeiro e perguntam quando é que vai o segundo, e assim por diante. Eu planificava respostas para essas coisas todas, porque assim no momento já sabia se ia dar uma resposta que, pronto, não era demasiado brusca, mas era assertiva o suficiente. E transponho isso também para a vida profissional, porque há uma série de comentários, às vezes objeções, às vezes perguntas, dúvidas que as pessoas têm quando se dirigem a mim, e tendo várias respostas preparadas, desde o mais, se calhar, assertivo ao mais pedagógico, ajuda-me a que no momento não seja apanhada desprevenida. Portanto, as visualizações, o preparar... A visualização é muito imaginar
como é que vai ser, como é que é o espaço, como é que eu me vou sentir, por exemplo, a preparar-me para as pechacuchas, apesar de a pessoa não saber exatamente como é que vai ser o espaço. Por exemplo, no Panamá, a pechacucha foi ao ar livre, foi nas ruínas de uma antiga igreja e era ao ar livre. Portanto, o que eu comecei a imaginar foi passar lá por fora, vi, depois imaginei como é que é a sensação dos holofotes na cara, como é que é aquela sensação de não estar a ver muito bem as pessoas porque tenho o holofote na cara. Posso imaginar que estou a falar só com uma pessoa. E essa questão de começar a visualizar depois prepara-me para, no momento, usar essas ferramentas. Eu acho que outra forma é pensar que, assim, já alguém passou por aquilo que nós nos propomos a fazer ou aquilo que nós queremos explorar. E usar mentores ou coaches ou alguém que tenha experiência ou que nos ajude a ver as coisas com outra perspectiva e perceber quais poderão ser as dificuldades, quais são os pontos a ter em conta. Eu acho que isso é sempre uma boa opção. Como falamos sobre quais são as técnicas que tu usas quando vais fazer uma apresentação para 50 mil pessoas, ou quando vais lançar ou queres lançar o teu próprio negócio e não sabes muito bem por onde começar ou não sabes muito bem o processo a seguir e quais são os procedimentos e as formalidades que tens de ter em conta. E falares com alguém que tenha passado por isso, que tenha essa experiência, é uma forma também de assegurar que o teu plano é robusto e dá-te alguma segurança para seguir em frente. Mas sabes que eu ouço dizer isso e penso, mas só isso, ir procurar alguém que já tenha passado e que me fale sobre o assunto, já é sair da minha zona de conforto. Do género, vou estar a incomodar a pessoa, que maçada. Eu acho sempre que vou incomodar as pessoas, mas se é o contrário, nunca acho que me incomodam a mim. Enfim, bloqueios. Sim, mas podes procurar alguém que conheças, com quem te des bem. Eliana? A Billy. Eliana? Sim. Billy? Sim, nós daqui a uma semana, se calhar 10 dias, falamos outra vez e vais-nos contar como é que é o... Eu conto-vos como é que foi sair da minha zona de conforto. Exatamente, eu quero saber. E assim já me poupas o trabalho de procurar alguém que já tenha passado por isso. Está combinado. Eu faço um ponto de situação. Parece-me bem. Queremos perguntar aos nossos ouvintes quais são as técnicas que usam. Primeiro de tudo, se têm esta necessidade ou se confrontam recorrentemente com este sair da zona de conforto. E depois, como é que vivem com isso? Contem-nos tudo, deixem-nos os comentários no site, no Facebook, onde quiserem. E por falarmos em comentários no site e no Facebook, temos aqui umas quantas cartas à querida Anitta. Pois temos muitas cartas à querida Anitta. O carteiro tocou, nós fomos ver. E havia aqui muita coisa, muitos comentários, muitos lençóis, como nós gostamos. Tal como nós gostamos. Não se coibam de nos deixar lençóis de comentários. O episódio de carreira teve uma série de comentários, despertou alguns pensamentos e alguma reflexão também junto dos nossos ouvintes. A Sara Campai deixou-nos, além de alguns comentários e de alguma reflexão, também uma sugestão, que é o livro que ele anda a ler, que é Designing Your Life, de Bill Burnett e Dave Evans, em que o livro usa o design thinking aplicado à estruturação de uma carreira. E recomendou essencialmente à Billy, mas eu acho que vou experimentar também. Eu estou muito curiosa, fiquei muito curiosa. Eu agora ando numa etapa em que me apetece menos ler ficção e mais ler não ficção. Portanto, este aqui está aqui mesmo a chamar, acho que eu vou comprar já, antes que comece a duvidar. Sabes o que é que eu noto nos comentários? E é isto é que me dá vontade de continuar a fazer Anitas e, eventualmente, as conferências da Anitta. Assim, dito muito baixinho. É a reflexão que tem surgido. E não é do género, nós mandamos as pessoas pensar e as pessoas pensam. Não. É a reflexão e o feedback. Portanto, nós refletimos e depois as pessoas respondem-nos com comentários em que fazem também as suas reflexões, que vêm enriquecer as nossas reflexões.
Sim, e fazem-nos pensar, e, não é? Levam-nos também mais além nas análises e reflexões que fazemos. A propósito disso, também temos um comentário da Lan Suci, não sei se disse bem, mas eu acho que Lan Suci, no nosso episódio sobre o ensaio sobre a liberdade, em que ela nos conta que toda a vida teve a possibilidade e a oportunidade de ser quem quisesse e fazer o que quisesse, e que ela, por sua própria vontade, escolheu deixar o trabalho e a carreira e ser mãe e dona de casa. E que isso, e nas circunstâncias em que ela vive, lhe permitiu também ter liberdade. Portanto, a escolha dela em liberdade foi essa. E eu acho muito interessante nós recebermos também o feedback de pessoas que têm vidas diferentes das nossas. Porque, e aqui entre nós, eu acho que o ser mãe e dona de casa deve ser dos trabalhos não só com mais criatividade e mais empreendedorismo, porque há sempre tanta coisa e tão diferente para fazer. E a pessoa tem que fazer tudo. Portanto, não acho nada que seja uma ocupação inferior. Pelo contrário, eu acho que desenvolvemos todas aquelas competências que o artigo da carreira falava. Mas acho mesmo interessante conseguirmos depois obter feedback tão diferente daquilo que é a nossa experiência e muito variado também, porque há pessoas que, por exemplo, a Sara Campai diz que não gostaria de estar 24 horas a tomar conta do filho e que é perfeitamente válido também, e ao mesmo tempo temos alguém que escolheu isso de livre vontade. Acho bom, acho que é bom também para aprendermos e ouvirmos outras realidades que são diferentes das nossas e abrirmos os nossos horizontes, por isso, obrigada. Sim. E pensar também no nosso sweet spot, que falamos na questão de carreira e que pode determinar essas decisões profissionais. E é o ponto também que a Ana Torradinhas, que nos deixa lençóis no Facebook, também é um dos pontos que ela foca, em que anda à procura também, não é, desse sweet spot, e isso leva a considerar algumas opções e alguns projetos de uma forma diferente. E fala-nos do podcast da Jess Van Den, do Create and Thrive, que também fala do sweet spot. Por isso, aqui, se alguém quer continuar a abordar este tema, mais uma sugestão. A Ana Torradinhas também nos deixa uma sugestão, que é criar uma linha de apoio para procrastinadores crónicos em recuperação. E eu acho que nada melhor do que convidarmos a Ana Torradinhas a uma conversa connosco para ela nos explicar melhor esta sugestão. Que te parece, Billy? Me parece muito bem. Ana Torradinhas, o que é que tu dizes? Bem, só aceitamos uma resposta, portanto... Sim, não há hipótese. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou no facebook.com/Anita no Trabalho. Até à próxima! Adeus, até breve!